Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Voste, que no caso é o modelo Ankylo. Então esse é um canivete grande que conta com as talas em alumínio e também com a nova trava da Voste. Então essa trava aqui, onde basta você vir e apertar o botão que fica aqui na altura do pivô do canivete para a lâmina fechar, é a chamada Venker Lock. Durante o vídeo eu vou comentar um pouco mais para vocês sobre como funciona essa trava, mas ela é bem interessante, inclusive tem até um ímã ali dentro. Mas esse é um canivete então que conta com a lâmina feita com aço 154 cm, ali a gente tem a inscrição do aço da lâmina, e esse acabamento Stonewashed que eu acho que ficou muito bacana também. O canivete é muito bem feito e lá no site da Voste tem uma série de outras versões com outras cores de cabo e também aí um aço mais caro, né? No caso uma versão mais cara, com o aço Elmax. Então o canivete vem aqui dentro dessa caixa, uma caixa bem simples, ali a gente tem o modelo dele, e dentro dessa caixa a gente vem uma outra caixinha aqui de metal da Voste. Lembrando mais uma vez, pessoal, esse é um canivete que foi enviado aqui para o canal diretamente pela Voste, porque a gente tem a parceria com eles, mas eu vou deixar aí na descrição o link para a compra do site internacional da Voste e eles enviam aqui para o Brasil. Então, abrindo aqui, o que tem nessa caixinha é um pouch, então um pouch da Voste. Nesse pouch aqui a gente tem esse patch que dá para você vir colocar ali. E abrindo aqui, o canivete então vem dentro desse plástico. Eles também mandam aqui um paninho, aquele paninho clássico quadradinho da Voste. E aqui a gente tem um patch, então a gente tem o patch, aqui ó, Switch, Open the Joy, e um patch daqueles que você consegue colocar em mochila. Aqui a gente também tem um adesivo, e aqui a gente tem um esquema de como funciona realmente aí a trava desse canivete. A trava em todas as partes ali que estão desmontadas dele. Então aqui, se a gente pegar aqui para comparar, para mostrar para vocês, a gente tem o botão. Então aqui nesse botão ele liga numa pecinha ali que tem um ímã e essa pecinha vai ali mexer junto com aquele lado da trava. E como é que isso funciona? Aqui no canivete, essa peça laranja que tem ali, ela fica aqui desse lado da trava. Quando você aperta então o botão, ele mexe para cá. Então não sei se vocês conseguem ver ali, ó, a peça ali. Ela vem e entra ali naquele buraco. Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem ali. Ela vem e entra ali naquele buraco, que nada mais é do que esse buraco aqui na lâmina. Então, a trava ficou muito resistente, tem 0,0 jogo mesmo. Tem uma série de vídeos também de testes aí que eu vou deixar também na descrição. Vídeos de teste do pessoal realmente abusando desse canivete, sendo que ele é um modelo que tem também aqui a trava. Não tem o clipe reversível tanto para destro como para canhoto, sempre com a posição tip up, então aqui com a ponta para cima. Continuando a comentar sobre a trava, esse é um sistema que ele tem aqui do pivô que não tem como você desrosquear esse pivô, ele roda aqui esse pedaço, mas roda em falso aí para sempre. E a forma como ele interage ali com aquela barrinha que eu mostrei para vocês é um ímã, então que quando aquela mola está para baixo, ele deixa ela então sempre colada aqui com o botão que fica ali no pivô. Então o canivete tem uma ação, ficou muito bacana também. Um detalhe curioso é que o rolamento dele, ó, então, vou mostrar para vocês, os rolamentos dele são bem mais largos do que a gente costuma ver, realmente porque o pivô também é bem mais largo. Então aqui dá para mostrar para vocês o tamanho ali que é o rolamento e o buraco que fica na lâmina. Aqui a gente tem algumas informações então sobre o Venker System, né, Venker Lock. Não sei exatamente como pronuncia, se é Vancor, Vencor, em português como é o certo de pronunciar, mas aqui a gente tem então algumas das vantagens, inclusive essa pecinha laranja que eles falam ali, ela é feita de uma peça só, então de 5 mm de espessura de aço. Então esse aqui é o canivete com a vista explodida. E comentando agora um pouco sobre as dimensões desse modelo, esse é um canivete que tem 196,6 mm de comprimento total, com 80,9 milímetros de comprimento da lâmina. Se a gente pegar de fio útil mesmo, a gente tem aí aproximadamente, talvez aí 7,1, 7,2 centímetros. Fazendo as clássicas comparações de tamanho do canal, aqui a gente tem em relação ao Ontario Hat 1 e ao Ontario Hat 2. Então dá para ver que é um canivete que fica entre o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2. Mas um outro detalhe interessante é que esse é um canivete com cabo aqui mais gordinho. Então, se não me engano, são 14,3 centímetros que ele tem ali, comparando aqui com a espessura do Ontario Hat 1, dá para mostrar para vocês. E eu achei um canivete muito confortável, tanto com essa pega, como também subindo e segurando aqui dessa forma. Então o canivete realmente ficou com uma pegada muito confortável, sendo que ele tem uma lâmina aqui que também é uma lâmina mais espessa, uma lâmina com 3,4 milímetros de comprimento, e ela
como ela vem vindo aqui com um ângulo relativamente grande, ele é um canivete então que ficou com uma geometria robusta, mas ele chega ali bem fino atrás do fio, então ele ainda assim chega bem fino atrás do fio, mas como ele cai assim, digamos, para 3.4 mm não é uma caída tão grande, é uma lâmina aí que eu considero menos um slicer e mais uma lâmina mais robusta mesmo. Mas aqui pelo próprio tamanho que ficou ali o fio, dá para mostrar para vocês como ele realmente chega ali bem fininho atrás do fio. Falando sobre a afiação de fábrica, esse é um modelo que veio também com um fio muito bacana, então a Vosted mandou o canivete muito bem afiado. E em relação à dureza que eles deixam o aço 154 cm, eles dizem que deixam numa dureza aí entre 60 HRC com 2 pontos para mais ou para menos. Então entre 58 e 62 HRC. Esse aqui é um outro modelo deles, que é o Vosted Nightshade, que eu já trouxe review para vocês, também com 154 cm. Só que esse aqui eu já afiei, tá aqui com um fio espelhado ali, um fio realmente que está cortando muito bem mesmo. Então esse Nightshade. E é um canivete que eu gostei bastante, então, porque assim como o Ankylo, são dois modelos bem diferentes do que a gente costuma ver aí no mercado. Então gosto bastante desse estilo da Vosted, de tentar coisas novas. Então são designs aí do Yue, então é YUE o nome do design, ele também dono lá da Vosted. E do ponto de vista da qualidade realmente de construção, também são canivetes que estão aí muito bem feitos. Então aqui dá para mostrar para vocês, ele veio ali ó, 100% centralizado, sem nenhum detalhe. Então muito bem feito realmente. Então toda a parte do CNC ali do alumínio tá muito bacana mesmo. Esse anodizado eu também gostei, no site eles dizem que esse alumínio é o alumínio 6061 e dá para ver então que todos os detalhes, todos os cantos ali são devidamente chanfrados. A Vosted realmente está caprichando muito na qualidade ali. A gente tem também um insertzinho ali, que é para tampar o buraco que fica então do lado que você quiser colocar o clipe, porque é um clipe que ele fica completamente escondido ali, então você não consegue ver nem o parafuso nem a parte do clipe. É um canivete que ele acaba ficando aí um pouco mais para fora da calça, então se a gente for simular aqui, por exemplo, ele no bolso, dá para ver que sobra aqui um pouquinho a mais mesmo. E ele também tem um acabamento bem brilhante no clipe, então um clipe bem polido. Uma coisa que eu gostaria de ver a Vosted fazer é utilizar esse clipe aqui, igual o clipe que eles usam no Vosted Hedgehog. Então o último modelo que eu trouxe para vocês da Vosted, com a trava Top Liner Lock, que é como eles chamaram aí a trava Compression Lock deles. Mas se a gente for comparar esses dois clipes, dá para ver que esse aqui é um clipe com acabamento stonewashed, né? Então um clipe que não brilha, enquanto esse aqui é um clipe mais brilhante, por assim dizer. Mas é um canivete que está muito bem feito. E então, continuando a questão das comparações de tamanho, vou tirar aqui e mostrar para vocês ele do lado do modelo Hedgehog. Então aqui a gente tem ele do lado do modelo Hedgehog. E também aqui do lado do modelo Vosted Raccoon. Então aqui em relação ao Raccoon. Esse é um canivete que ele tem então um tubo para lanyard, então tem esse tubo ali para o lanyard. Aqui a gente já também consegue vir e mostrar para vocês toda a parte do stop pin. Então tem aquele stop pin bem parrudo também. Ele tem ali os liners de aço que vão dentro das talas de alumínio. E o sistema de detente dele, não sei se vocês conseguem ver ali, ó, a gente tem uma bolinha que é do sistema de detente. Então funciona assim como o detente de um canivete liner lock. Aqui a gente está com o Nightshade, em que a gente tem aquela bolinha ali, ó, que entra num pedaço da lâmina. Então, quando o canivete está fechado, a gente tem ali. Quando você começa a abrir, ó, tá vendo que aqui a parte da trava vai um pouquinho para o lado? É justamente a bola ali saindo do buraco do detente, que é o que dá essa retenção aí bem pontual do canivete. Então, ele ficou realmente aí com um detente muito bacana. Ele tem um acionamento muito parecido com a trava da CRKT, a Deadbolt Lock. O princípio de funcionamento é diferente, mas uma coisa que eu gostei muito é realmente ele ter ação suave ali com o rolamento, porque nos modelos com a trava Deadbolt, da CRKT pelo menos, a maioria dos modelos conta com abertura assistida. Então você não consegue ter esse fator fidget de ficar abrindo e fechando o canivete, então, de várias formas, com facilidade. Continuando a questão das comparações de tamanho, vou comparar ele com dois modelos da Kershaw, que também tem aí cabo em alumínio. Aqui a gente tem o Kershaw Bare Knuckle e aqui a gente tem o Kershaw Launch 13. Então aqui o Bare Knuckle e o Launch 13. E eu acho que um defeito, né, uma desvantagem desse modelo é a quantidade de fio útil para o tamanho geral do canivete. Se a gente comparar, por exemplo, com o Bare Knuckle, dá para ver como o Bare Knuckle tem ali realmente uma área de fio útil bem maior, embora eles tenham cabos aí bem parecidos. É uma característica, uma série de canivetes são dessa forma.
A ergonomia dele é muito boa, a forma como você consegue ter várias formas de pegar, de encaixar ali. A ponta dele também é uma ponta interessante para vir abrir algum tipo de caixa. Mas essa proporção aí, até mesmo pela questão de você poder vir aqui e colocar o dedo ali naquela parte do choil, acaba sendo realmente menor. Então, um canivete grande que não tem uma lâmina tão grande assim. Então, tirando aqui o modelo Bare Knuckle. E, por exemplo, o Kershaw Launch 13 é um modelo que ele tem um aço CPM 154, que é basicamente aí a versão feita com metalurgia do pó do 154 cm. O 154 cm sai bem mais barato que o CPM 154 cm, então eu acho interessante eles terem essa opção mais budget, porque esse é o mesmo aço, por exemplo, aí que eu vou pegar aqui, que a Kaiser utiliza aí na maioria dos seus modelos, como por exemplo no Kaiser Brat. Então, para a categoria budget, então, dos aços intermediários, aí, a linha realmente mais barata de aço, eu acho que 154 cm uma opção muito interessante, é um aço bem balanceado. Ele tem mais retenção de fio, por exemplo, que um 14C28N, mas tem uma tenacidade pior que a do 14C28N. São sempre aí vantagens e desvantagens, sendo que pro aço 154 cm, eu não gostaria de ver um canivete com uma dureza de 58, mas eu espero então que nessa faixa que eles dizem aí de 60 com mais ou menos 2 HRC, ele fique mais aí realmente para os 60, 61 aí HRC. Mas continuando então, comentar um pouco mais sobre o canivete em si, ele é um canivete um pouquinho mais pesado. Então se a gente pegar aqui para pesar ele, vamos pegar a balança rapidamente. Com a balança, esse é um canivete que vai ter aí 141 gramas. Comparando, por exemplo, eu acho que é o mesmo peso aí do Ontario Hat 1. Então, o Ontario Hat 1 pesou 140, é basicamente aí, então, o mesmo peso do Hat 1. Sendo que mais algumas das comparações de tamanho que eu quero fazer são aqui com o Cold Steel AD10, que é um canivete bem grande, então a gente tem o modelo AD10, aqui com o Denko Shark Cub com a lâmina Shark's Foot, ou melhor, com a lâmina Slicer. Então aqui o Shark Cub, que é um canivete bem menor, esse também com as talas em alumínio, que a gente tem em relação, por exemplo, também ao Denko AD20.5. Eu acho que eu já comentei no começo do vídeo, mas ele está disponível tanto na versão com 154 cm, como também numa versão mais cara com o aço chamado Elmax, que daí já é realmente um super steel. Então a gente tem aqui essa versão, também tem uma outra versão que ao invés de ter a tala totalmente lisa, tem aqui uns quadradinhos, uma certa textura, sendo que se a gente for olhar a questão do tamanho dos parafusos, vamos checar aqui o tamanho dos parafusos. Esses parafusos aqui então do corpo, esses 3 parafusos que tem, parecem parafusos T8, vamos conferir. Então também vou deixar para vocês na descrição o link para esse kit de bits da marca Wiha. Então aqui a gente tem um parafuso que parecem ser parafusos T8, então são T8 aqui mesmo nessa parte do corpo. E aqui a gente parece ter parafusos T6 na parte do clipe, padrão que a Vosted costuma utilizar. E aqui também na parte do pivô. Então a gente tem T6 aqui na parte do pivô. Sendo que ao invés da gente ter um parafuso no pivô, como a gente costuma ter, aqui a gente tem 2 parafusos e essa aqui na verdade é só uma tampa. Então ali é só uma tampa que fica desse lado, sendo que o funcionamento ali realmente da trava é com base então no botão aqui, que fica conectado naquela parte de aço ali do liner por um ímã. Então, de um lado a gente tem o que eu mostrei para vocês do aço, escrito 154 cm, e do outro lado a gente tem ali bem pequenininho o nome da Vosted. Para quem não sabe, o anquilo parece que é uma espécie de um dinossauro, aquele dinossauro um mais baixinho, gordinho ali, que tem uma cauda, parece um chocalho no final ali. Então, um dinossauro aí parece ser bem bacana. E acho que para o vídeo de hoje era mais isso que eu tinha para comentar para vocês. Lembrando que eu vou deixar o site da Vosted na descrição. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Também comenta aí o que você achou do modelo Anquilo. E até a próxima. Falou, pessoal!